Tudo bem? É sempre muito bom falar de amor na casa de Maria Imaculada, porque aqui na casa de Maria a palavra amor é sempre aquela que vem em todas as nossas reuniões, em todas as nossas conversas. Sempre o amor surge uma proposta dos espíritos mentores desta casa para desenvolvermos as nossas atividades que aqui são realizadas. Pedimos ao Pai Celestial que nos auxilie no dia de hoje, na noite de hoje, que esta espiritualidade amorosa desta casa nos permita realizar este trabalho hoje com muita paz. No ano de 1905, nasce em Viena um homem chamado Viktor Emil Frankl. Este homem, ele vai nascer em um lar extremamente propício para o desenvolvimento das atividades da mente, e aos 17 anos de idade, apaixonado por Freud, este homem vai escrever um artigo que vai ser 2 anos depois publicado pelo próprio Freud. Ele não era médico, ele não era absolutamente nada, ele era apenas um estudioso, mas ele tinha uma característica extremamente comum na sua vida, incomum na sua vida. Ele ajudava jovens estudantes que queriam se matar. Através dos seus estudos, ele descobre que as pessoas estavam perdendo o sentido da vida. Estes jovens estavam morrendo simplesmente porque os boletins não estavam com notas muito boas. Quando chegava a época que as escolas entregavam essas notas, os jovens se colocavam na posição do suicídio. E ele vai transformar um dos cômodos da casa do seu pai em um lar de abrigo para estes jovens, para fazer o aconselhamento individualizado desses jovens. Ele também era apaixonado por Adler, que desenvolveu a sua teoria da psicologia individual. E Freud e Adler se constituem na base do pensamento de Viktor Frankl. Ele vai viver um período extremamente conturbado naquela Áustria de uma Europa não pacificada, uma Europa em guerra. E esta Europa estava sendo ameaçada pelo Partido Nacional Socialista, que era o partido de Hitler, que naquele momento já avançava para cima dos judeus, tentando fazer aquela ação de extermínio em massa, que todos nós conhecemos com o nome de Holocausto. Ele vai, pela sua condição de médico, já mostrar que tinha uma particularidade extremamente importante na sua vida, que era ajudar os outros. E ele vai recusar sair da Áustria, daquele momento, com toda aquela dificuldade, por conta de não deixar os seus pais e os seus familiares. Ele tinha um visto válido para a imigração americana e ele não utiliza desse visto porque os seus pais perderiam a sua tutela. Ele, como médico, poderia proteger os seus parentes. Quando o seu visto vence e ele está agora não mais podendo sair do seu país, ele se casa com uma jovem que vai representar para ele, ou junto com ele, uma história extremamente curiosa sobre o tema desta noite. Esta jovem, de nome Tilly Grossner, era uma menina que, como ele era um rapaz perto dos seus 30 anos, e essa jovem de 20 e poucos anos, e eles estavam no auge do amor. Mas, por conta do seu trabalho e do seu esforço, Viktor Frankl vai se graduar em medicina e vai trabalhar para judeus, porque o partido, quando invade em 1938 o seu país, o país dele, ele proíbe os médicos de curarem qualquer outra pessoa que não seja judeu. Eles têm que trabalhar exclusivamente para os judeus. E ele vai trabalhar numa clínica, em um hospital israelense, em
israelita, ele vai trabalhar nesse hospital na ala de psiquiatria e neurologia. Lá também ele vai receber cerca de 100 pessoas todos os dias que tentaram suicídio. O Viktor Frankl vai estar sempre em contato com o suicídio em sua vida, como a posição do estudioso e do terapeuta. Mais de 100 pessoas por dia. E ele vai se lembrar dos tempos aonde ele estudava com esses jovens que ele aconselhava na casa do seu pai, e vai descobrir uma coisa curiosa: mudou muito pouco. As pessoas continuam ainda sem a perspectiva de um valor da sua vida, e por isso tentam o suicídio. Viktor Frankl vai se casar e logo depois vai ser preso em um campo de concentração em Auschwitz, juntamente com toda a sua família. Quando ele chega em Auschwitz, ele vai ser segregado dos seus pais e da sua esposa, porque ele era um jovem de saúde, era médico, e ele tinha um porte que levava os judeus a preferir colocá-lo no campo de concentração a outros que estavam doentes, velhos, crianças, homossexuais, que eram perseguidos também nesta época e já iam direto para a outra fila, a fila do lado esquerdo. A fila do lado direito levava para um banho e a do lado esquerdo levava para um forno crematório. Eles iam ser queimados vivos. Obviamente, ali estava o extermínio de 90% das pessoas que pegaram com ele aquele trem. Quando ele chega no campo de concentração, ele vai ter contato com um fenômeno da psicologia humana, da psique humana, que é a capacidade que os seres humanos têm de se adaptar a tudo. A qualquer coisa que seja possível sobre a face da terra, o ser humano é capaz de se adaptar, mesmo às situações mais adversas. Em um campo de concentração, onde a pessoa é destituída do seu nome, dos seus documentos, e no lugar vai simplesmente um número, no caso dele, 119, 104 era o seu número, e ele agora não tinha mais identidade, ele não era mais médico, ele não era mais um ser humano. Inclusive se diz que os nazistas davam números aos seus prisioneiros para ficar mais simples, eliminá-los. Ali não eram pessoas, eram números, eram seres humanos que ficaram na porta de fora dos campos de concentração e não mais podiam entrar. Viktor Frankl vai continuar peregrinando e a sua primeira decisão em um campo de concentração vai mudar a sua vida. Ele vai dizer que se recusa terminantemente a ir para a cerca. Ir para a cerca significava colocar a mão em um alambrado de alta tensão que poderia levá-lo à morte instantaneamente. Era a forma mais simples de fugir de um campo de concentração. Bastava encostar a mão nesta cerca, imediatamente essa pessoa morria eletrocutada. Obviamente que ele toma a decisão e vai buscar um sentido para a sua vida. Qual é o sentido que ele busca para a vida dele? Ele agora será um pesquisador dentro de um campo de concentração, estudando o fenômeno da transformação psíquica daqueles homens colocados sob pressão. Ele tem agora uma motivação. Ele não é mais um prisioneiro, ele agora é um pesquisador. Ele colocou isso na cabeça dele, disse: esse é o meu sentido de viver. Vocês imaginem uma pessoa dormir e acordar em um campo de concentração com a temperatura de menos 20 graus, aonde a pessoa não tinha um cobertor para se cobrir. Dormiam uns agarrados aos outros naqueles beliches, aonde ali naqueles barracões sem chão, eles faziam as suas necessidades fisiológicas ali mesmo, naquele local. E a partir dessa degradação da condição humana, o cérebro vai abrindo mão de determinados valores em relação à vida, em detrimento da vida. Para ter a vida, aqueles indivíduos vão abrindo mão de coisas. Então, no primeiro momento que ele chega, ele vê uma criança de 12 anos ser colocada sobre o gelo e os seus dedos serem arrancados com pinças, depois dos seus pés estarem congelados, por uma experiência científica. Naquele primeiro momento, aquilo chocou muito ele, o médico. Mas depois ele vai ver que aquilo era normal. A morte já era uma coisa tão natural no campo de concentração que eles até riam dela. E o ser humano vai caminhando na sua desconstrução dos seus valores para se adaptar a um novo parâmetro de vida. Assim todos nós fazemos.
quando nós dizemos que o tempo é o Senhor da razão, que o tempo cura tudo, todas as situações das mais graves que a humanidade já se colocou, um tempo depois, nós fomos capazes de olhar para trás e dizer: aprendemos com aquilo, como aquilo foi bom em todas as nossas vidas. E dessa maneira, ele vai ter uma experiência interessante com a sua esposa, que já não estava mais com ele e certamente não estaria nem mais viva. Ele vai uma manhã, 3:30 da manhã, caminhando sobre a neve, para uma estação onde eles faziam uma obra, uma espécie de um túnel, eles tinham que carregar pedras, madeiras pesadas e tudo. E ele, quando chega nesse local, quando ele está indo para esse local, o frio é muito grande, causa dor no corpo, eles tinham os pés inchados, porque a fome também causava isso. E ele vai ver a sua mulher, e a sua mulher sorri para ele, com aquele ar jovial de uma menina que havia se casado recentemente, que os seus olhos estavam brilhando, que estavam cheios de amor, de emoção, de alegria, e ela não tem nenhum problema naquele momento. Quando ela sorri para ele, ele começa a conversar com essa sua esposa, e ele ouve ela respondendo a tudo aquilo que ele falava. Ele falava uma determinada coisa e ela dizia uma piadinha, uma coisa que ele ficasse alegre. Era uma personalidade quase que esquizofrênica que estava ali diante dele, mostrando que a vida ainda tinha um sentido. E ele vai dizer a seguinte palavra: o amor é o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Mesmo com toda a destruição daquele indivíduo, mesmo com toda a destruição da dignidade humana, ele encontrou na mulher amada, naquela que foi a sua esposa, ele encontra um motivo para viver. E aí a gente vai começar a perceber a força absoluta desta grandeza chamada amor em nossas vidas. Continuando com a sua peregrinação pelo campo, ele vai ser depois colocado numa condição de médico, porque já estava chegando o final da guerra, os alemães já estavam quase que sendo derrotados, e eles pegavam aqueles últimos médicos, aqueles profissionais, e começavam a aproveitar dentro do próprio campo. E ele vai descobrir uma coisa interessante. Havia um chefe do campo de concentração que era um homem da SS nazista. Ele era feito e talhado para ser mau. Ele vivia entre os maus. Ele tinha toda essa coisa de conviver com o extermínio dos judeus todos os dias. E esse homem, ele saía escondido, pegava dinheiro do seu próprio bolso para comprar remédio para os prisioneiros. Este homem, que era um homem mau, para ser mau, nascido no lugar dos maus. E ele vai falar que esse homem é um homem incondicionado. É um homem que depois ele vai usar e vai escrever um livro com esse título, O Homem Incondicionado, falando a respeito desse líder deste campo de concentração. Quando os aliados entraram no campo de concentração para libertar os prisioneiros, foi uma emoção tremenda que esses homens sofreram. Imagine chegar ali agora, aquela cavalaria que vai acabar com todo aquele sofrimento. Imediatamente os aliados pegaram os oficiais da SS nazista que ainda estavam no campo como prisioneiros. Esse homem, os judeus tomaram conta e disseram: nesse ninguém mexe. E contaram o que aconteceu durante o tempo em que ele tinha a oportunidade de fazer o mal e não fez. O chefe daquele destacamento que tomou o campo de Auschwitz reintegra esse oficial da SS, agora um civil, como comandante do campo de concentração, para organizar a saída dos prisioneiros judeus. O que é que acontece a partir de então? Ele vai sair do campo e vai de cidadezinha em cidadezinha, de casa em casa, buscar comida e roupa para os prisioneiros. É o amor que nasce dentro de uma pessoa e faz com que ele esteja blindado de qualquer tipo de influência negativa que o meio possa lhe proporcionar. Da mesma forma, enquanto estava clinicando dentro deste campo de concentração, eles faziam diagnósticos fajutos, falsos, para poder salvar vidas. E muitas vidas foram poupadas nesses campos de concentração,
a partir dessas iniciativas desses homens que viveram essa realidade de uma maneira muito clara. Saindo da Áustria e da Segunda Guerra e voltando para um tempo muito mais antigo, nós vamos encontrar um rapaz que andava na Galileia falando de um tal do reino de Deus. Este reino de Deus, que era um reino prometido pelos profetas, que há 400 anos haviam deixado de falar de amor ou de outras coisas sobre a face da terra. Jesus era o nome deste rapaz. E ele trazia uma proposta absolutamente diferente de todos os outros messias, porque haviam muitos. Haviam na época de Jesus outros que faziam milagres. Apolônio de Tiana era um homem que fazia milagres tanto quanto Jesus, e outros tantos que falavam que eram os mensageiros de Deus, só que tinha uma diferença: esses carregavam espadas, eles faziam guerra, eles vinham para libertar o povo oprimido, os judeus aprisionados por Roma. Eles eram os salvadores, os libertadores dessa população. Jesus não falava de guerra, Jesus falava de paz, Jesus falava de amor, Jesus falava de todos aqueles sentimentos que a humanidade até hoje tem um pouco de dificuldade de compreender. Gandhi dizia que não entendia os cristãos, porque eles tinham a Bíblia, era um documento de 400 páginas escritas, aonde ali estava em Mateus, um capítulo com 12 bem-aventuranças, aonde eles podiam se basear para pautar uma vida digna e feliz, e eles não conseguiam praticar aquilo que estava na Bíblia. E ele dizia: eu entendo Cristo, eu aceito Cristo, mas eu não entendo os cristãos. Nem Cristo era cristão, nem Jesus era cristão, porque Jesus não tinha religião, Jesus não tinha uma vontade de fazer prosélitos a qualquer preço. Jesus tinha uma proposta de valor para a humanidade, e para isso ele veio à Terra. Ele veio com essa proposição de trazer para a humanidade conceitos e exemplos de como viver uma vida digna e como encontrar o reino de Deus em seu coração. Esse era o papel de Jesus sobre a terra. Foi para isso que ele veio. Ele não veio com nenhum outro papel. Ele não veio para ser Deus. Ele não veio para ser um ser mágico, místico, um ser fantasioso, que a humanidade foi capaz de criar para preencher as suas curiosidades acerca dos milagres que Jesus fazia. Quando Jesus morre, Jesus era um homem. Até pouco tempo depois de Jesus morrer, Jesus era um homem. Quem começa a fazer esse endeusamento de Jesus é Paulo. Paulo que começa, juntamente com Tiago e com Pedro, a fazer esse trabalho de dizer que Jesus era aquele que veio, que era o mensageiro de Deus e etc. Companhia militar. No ano 325, o imperador de Roma vai estatuir o cristianismo como sendo a religião oficial de Roma, e vai dar ao cristianismo os venenos do poder, do dinheiro, da concupiscência, para que haja ali a criação de castas de homens poderosos falando em nome de Deus. A partir desse momento que o homem toma conta dessa mensagem de amor de Jesus e a transforma num instrumento de dominação popular da população, das pessoas, afasta-se completamente a mensagem original de Jesus e vem a mensagem dos homens. É muito comum nós ouvirmos falar que o homem perdeu o endereço de Deus, que o homem perdeu o endereço do seu próprio coração. Vocês já ouviram falar isso? No movimento espírita muitas pessoas falam isso. Mas se nós formos analisar a sociedade, principalmente a partir dos últimos dias, aonde nós aqui em Salvador estamos vivendo um período de guerra, um período de muitos conflitos, a gente vai parar para pensar aonde está o pensamento de Jesus nessa população que fica ligando para um rádio e dizendo: eu quero mais polícia, eu quero mais lei, eu quero que prendam aqueles miseráveis que fizeram aquilo com a professorinha, eu quero que coloque na cadeia aquele pai que matou o filho. E nós então continuamos seguindo na nossa jornada de erros, de desacertos, porque simplesmente nós não temos o sentido das nossas vidas. Qual é
sentido das nossas vidas? Será que todos nós temos um propósito por viver? Será que nós temos uma essência que nos leve realmente a descobrir que vale a pena acordar de manhã e vir para o trabalho, ou ir de noite para a família, voltar para o seio de casa? Será que todos nós pensamos nisso como um propósito? Ou simplesmente fazemos dentro de um automatismo que nos leva a acordar, tomar banho, comer e trabalhar, voltar para casa e dormir, no outro dia começar tudo de novo, para quando chegar no final de semana ficar assim angustiado, porque vai chegar a segunda e essa triste rotina começa tudo novamente? Somos nós, seres encarnados numa sociedade utilitarista que vive a partir dos valores externos. Nós somos pessoas que passamos a conquistar coisas para sermos algo dentro dessa sociedade, uma sociedade de valores completamente invertidos, aonde nós não conseguimos encontrar as mensagens de Jesus sendo vivenciadas no dia a dia, na prática das pessoas, num ato gesto de carinho, de amizade, de respeito, de consideração. Não, é a lei do mais forte, aonde cada um quer vencer pela sua própria força, quer ser mais bonitinho, quer ser melhor, aparecer melhor na televisão, e se aquele poderoso pega no meu ombro, eu agora sou também poderoso, porque ele disse que gosta de mim. E o meu valor, o eu, o ser que eu sou, para onde vai? Aonde eu me escondi que eu não sei? Aonde está esse pedaço de Deus que Jesus disse que eu tenho dentro de mim, que não consegue se revelar? Essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade que 800.000 pessoas tentam ou se colocam numa posição de suicídio todos os anos. É quase 1 milhão de pessoas sendo trucidadas pela falta de vontade de viver, de um propósito de vida. E Jesus nos traz em uma mensagem codificada, simples, a linguagem do amor. E ele vai falar de uma maneira muito simples sobre o amor. Ele diz, quando aqueles homens estão diante dele e vão perguntar a ele: "Ô mestre, qual é o maior dos mandamentos?" E ele vai responder sem titubear: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, do seu espírito." E deste vai sair o segundo mandamento: "Amarás ao teu próximo como a ti mesmo." E vai complementar: nessas duas leis, nisto estão todas as leis e todos os profetas. Certa feita, Divaldo contava uma história de que um homem procurava o significado da Bíblia e andava de mestre em mestre com a Bíblia embaixo do braço procurando este significado. E ele andava, e todo o sábio que ele encontrava, ele dizia: "Você tem a capacidade de me explicar este livro enquanto eu fico apoiado em uma perna só?" E a pessoa disse: "Não tenho condição nenhuma, porque são 400 e tantas páginas, 30 e tantos livros. Como é que eu vou agora lhe explicar tudo isso no tempo que você fica numa perna só?" E foi de um em um, e ele ficando triste, deprimido. Uma hora ele chega na beira da estrada, está sentado, cansado, aparece um homem caminhando, e ele pergunta para esse viajante cansado, diz: "Por que você está tão triste?" E ele diz: "Porque eu não consigo resposta para as minhas perguntas. Eu queria que alguém me explicasse o significado desse livro, enquanto eu fico em uma perna só. E a pessoa não consegue me explicar." Ele disse: "Eu vou lhe explicar. Coloque este livro embaixo do seu braço e fique em uma perna só." A pessoa foi, botou o livro embaixo do braço, ficou numa perna só, e ele disse: "Ame. Ame." E a pessoa não entende, fica se perguntando: como assim? Ame é o significado desse livro, é o significado da forma de amar. Enquanto os profetas e aqueles outros, inclusive Moisés, falavam de honrarmos a Deus como se Deus fosse uma entidade externa que precisasse ser reverenciada com o sangue dos inocentes, Jesus falava de um Deus que habita dentro de todos nós, em nosso coração, lá no fundo da nossa alma. Os Espíritos vêm dizer que este sentimento nasce como um instinto. No primeiro momento, isso é um instinto.
Porque o ser primitivo, ele só reage. Olha o que acontece com uma lagartixa. Se você chegar agora numa lagartixa e pegar nela, o que ela vai fazer? Ela vai sair correndo. Os gatos fazem o quê? Saem correndo, é um instinto que está ali falando, fuja, saia do perigo. Não, ele não raciocina, ele não avalia, não faz aquela ponderação. É um instinto natural. Os seres primitivos trabalham com instinto. Na medida em que nosso cérebro evoluiu um pouco mais, nós ganhamos a sensação, nós ganhamos o prazer, nós ganhamos o sentido, né? E a partir daí, do sentido, desta sensação, nós começamos a experimentar que era bom comer uma fruta gostosa, doce, era bom sentir cosquinha no corpo, era bom praticar o sexo, era bom fazer outras coisas, e a partir daí o homem evolui nas suas sensações. No terceiro estágio, quando o nosso cérebro adquire a capacidade de pensar e ter consciência, nós adquirimos sentimento e podemos agora dar valor, dar peso e dizer: não, isso não está certo, isso está errado. E a nossa consciência vai caminhando, permitindo que o nosso espírito evolua por conta dessa nossa reflexão de consciência. Agora, uma coisa interessante: muitos de nós vivemos hoje ainda na era do instinto, porque não conseguimos ainda lograr o êxito, nosso espírito não conseguiu ainda sair dessa casca de ovo que nós nos metemos quando viemos para a Terra. Nós ainda estamos presos às nossas instruções, das nossas crenças de que tudo na vida vale a pena através de uma lei de ação e reação. E Jesus vai dizer uma coisa: vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistam ao mal, não entre nesta briga com o mal. Se alguém te ferir na face direita, dá também a outra. Se alguém te colocar na justiça para te tomar a capa, dá também a túnica. Se lhe pedir para andar uma légua, ande duas. Se alguém lhe pedir um empréstimo, não negue. Porque essas pessoas que dão querendo receber, elas não são dignas de um amor como esse amor que Jesus trouxe para a terra. E nós descobrimos então a capacidade do nosso corpo de amar. Num primeiro momento, o amor, ele é uma sensação. Ele é uma sensação. Por que é uma sensação? Porque esse amor que eu sinto por uma mulher, que a mulher sente pelo homem, não é um amor capaz de fazer com que nenhum dos dois cometa um ato altruísta. Olha que coisa interessante, Viktor Frankl vai falar. Quando ele sai do campo de concentração, ele diz: muitas pessoas dizem que os prisioneiros são os anjos e os guardas são os demônios. Não necessariamente. Havia dentro deste campo de concentração onde ele vivia, prisioneiros chamados de capos, que eram pagos regiamente com comida, com dinheiro, com favores, para perseguir e maltratar os outros prisioneiros. Eles eram mais cruéis do que os próprios guardas. E ele diz: olha, esse cara depois diz: eu fui prisioneiro de Auschwitz. Mas como? Eu fui um capo, eu judiei, eu maltratei, eu não tive dificuldade nenhuma, eu tinha um travesseiro, eu tinha coberta, eu tinha comida, eu tinha remédio, eu tinha assistência. Qual é o mérito? Ele era tão mau quanto um guarda da SS que cometia os crimes. Então, ser bom ou ser mau, ser vivo dentro de uma realidade como a nossa da Terra, é preciso que saia de dentro de nós este valor. E que valor é este? É o valor que Jesus nos traz na forma de uma semente. É uma semente que nasce no nosso coração e vai crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai ganhando peso, e vai ganhando tamanho, até que nós consigamos ver essa semente germinar. Como é que ela germina? Quando nós conseguimos nos livrar do egoísmo, quando nós conseguimos nos livrar da maldade, quando nós conseguimos sair desta zona, essa zona que nos aprisiona, desta coisa de viver nas viciações da carne, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, achando que a Terra é uma Disneylândia, que tudo aqui, o que importa, tudo aqui é eu me dar bem, eu sair por cima, eu ter uma vantagem. Isso não significa necessariamente que nós tenhamos a possibilidade, mesmo que nós sejamos homens, que tenhamos uma fé e trabalhemos em prol dessa fé. Mesmo assim,
Nós não somos dignos, muitas vezes, de sermos considerados como aqueles que veem a Deus, que têm o coração puro, porque ele dizia: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque esses verão a Deus. Então, o que nós estamos esperando? Estamos esperando para quê? Porque esse amor que nós aprendemos a amar, ele é um amor que dura 3 anos. Ele tem uma fisiologia própria para a procriação da espécie. Ele foi feito para que um homem se acasale com a mulher e por esse amor fique junto durante todo esse período, enquanto a cria cresce. Mas nós somos seres humanos e somos espíritos prontos para amar. E de repente, a partir deste condicionamento biológico, nós começamos a ter sensações outras, como o prazer de estar junto, o prazer de construir uma família, um lar, o prazer de fazer pequenas coisas, de fazer planos, de construir uma rede de relações com a humanidade a partir de um trabalho. Quantas e quantas pessoas não fazem isso quando descobrem que são capazes de amar? É o espírito que ainda não sabe amar, que ele vai viver uma sensação agora e quer ter outra depois, e quer ter outra depois. É mais ou menos o seguinte: quando nós estamos doentes, temos que tomar remédio 5 vezes no dia. Quando nós não estamos doentes, talvez precisemos tomar remédio 1 vez por mês. Essas pessoas que necessitam deste ciclo biológico do amor induzido, eles são espíritos que têm a necessidade, por isso eles buscam nas frequentes relações espirituais e sensuais essas suas satisfações. Mas isso não quer dizer que amanhã esse espírito não pare, respire um pouco e diga: não, agora está na hora de parar com esse remédio e começar a vivenciar essa sensação de outra perspectiva. Porque nós podemos sentir tudo do ser apaixonado, todas as emoções do ser apaixonado, amando verdadeiramente, amando a sensação que Jesus nos trouxe como parâmetro. Não é uma sensação da carne, é a da alma. É o amor que nos faz abrigar com os nossos braços os nossos entes queridos. E ele vai dizer: aonde estão esses próximos que amaram o próximo como a ti mesmo? Eu vou dizer: quem é o meu próximo? Meu próximo é minha mãe, meu pai, meus filhos. Meu próximo são aqueles que estão dentro da minha casa. Óbvio que eu tenho que amá-los, mas esses também me amam. E olha o que Jesus diz: amar quem nos ama. Qual é o mérito que tem? Cumprimentar ou olhar somente pelos meus irmãos próximos? Que mérito tem isso? Eu preciso alargar um pouco mais. E aí ele vai contar a história do samaritano. Porque aquele samaritano, primeiro que o pessoal samaritano não tinha muita moral não com o povo ali de Jerusalém. Eles eram proscritos. Então, quando Jesus traz um samaritano como benfeitor daquele homem, ele queria provocar mesmo. Ele disse: olha, esses que vocês dizem que não prestam, são capazes de gestos como aquele, de chegar e encontrar um homem caído na estrada, vem um levita, passou, olhou, nem ligou. Um sacerdote passou, olhou, nem ligou. Depois veio esse homem, carregou, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria, disse para o homem: cuide dele, eu vou pagar tudo. E depois ele pergunta aos seus discípulos: quem foi o próximo desse homem? E Pedro vai lhe dizer: aquele pelo qual o homem teve misericórdia. Na verdade, nós estamos falando de uma relação que não é uma relação biológica, não é uma relação física, mas é uma relação de confraternização de almas no mundo, aonde todos nós um dia seremos irmãos numa angelitude, porque assim está escrito para a nossa evolução espiritual. Sairemos da condição de átomo primitivo à condição de anjo. Então nós não temos o direito de julgar ninguém, porque as pessoas que hoje ainda estão numa condição primitiva, que matam as outras pessoas, são espíritos em aprendizado, que vão pagar por todos esses crimes que cometeram pelas suas consciências doentes. Eles já são prisioneiros do seu próprio corpo, da sua própria viciação, das suas vilanias. Isso já causa dor demais nesses indivíduos, principalmente no momento do desencarne. No primeiro momento, aqui na Terra, nós podemos dizer: não, mas ele está ali com um brinquinho na orelha, ele é uma pessoa muito fria.
Mas quando desencarna e que encontra a potencialidade que tinha de aqui na Terra desenvolver o seu trabalho, ele vai dizer o quê? Quanto arrependimento. E vai ver o frasco do amor na farmácia da vida e vai dizer, por que não bebi? E a pergunta que todos nós precisamos fazer para cada um, aqui na nossa consciência, é onde Jesus parou em nossas vidas? Aonde Jesus está no momento em que eu sou uma pessoa acometida pela ira, pelo orgulho, pela vaidade? Onde eu botei aquele Jesus que eu digo que amo todos os dias? E Jesus vai dizer que este Deus que habita em nós, ele vai eclodir. Nós temos dentro uma mola, de qualquer jeito, qualquer pessoa, qualquer ser humano sobre a face da terra será um anjo. Uns vão levar 2 anos, outros vão levar 10, outros vão levar 10 encarnações, outros 100, mas todos nós seremos anjos. Todos nós viemos aqui para aprendermos a ser anjos. Obviamente que em aulas pequenas, em pequenas exemplificações, em gotas bem diminutas de ensinamento, mas nós estamos aqui para aprender. Aprender a não julgar, aprender a amar incondicionalmente, porque nós precisamos amar e dar remédio para quem está doente. O que está doente não precisa do desprezo da humanidade. O que está doente precisa do apoio, precisa da compreensão, precisa do amor. E esse amor é difícil de dar, gente. É um amor complicado, porque ele é um amor de renúncia. Eu preciso renunciar a mim para amar esse outro que não gosta de mim. E aí nós vamos encontrar no Evangelho o sacrifício mais agradável a Deus. É quando nós, antes de irmos ao altar, fazer a nossa oferta, Ele diz, deixe essa oferta aí e vá se reconciliar com todos aqueles que você tem ainda alguma pendência, porque você só consegue a conexão com Deus, Deus só consegue perceber que você está de fato integrado nele, se o seu coração for puro. E você não pode ter o coração puro enquanto não houver o perdão, enquanto não houver a caridade real em sua vida. E por essas situações, nós vamos querer que Jesus traga para nós mais e mais e mais lições, e alguns dizem, Jesus tem que voltar para quê? Se tudo que ele tinha que dizer para a humanidade ele já disse, se todas as lições que ele já tinha que ensinar para a humanidade ele já ensinou, nós precisamos que ele volte para quê? Para nós colocarmos de novo ele no madeiro e dizer depois que ele morreu para me salvar. Será que é isso que a gente quer? Não. A gente quer que os espíritos cheguem na nossa vida, como chegaram, batendo porta, ligando luzes, ventiladores, e a gente vai dizer assim, eu quero que os espíritos venham acender a luz da minha casa. Será que é para isso que os espíritos vieram? Não. Os espíritos vieram para dizer, olha, não fique triste se você não conseguir agora, você tem mais uma chance, e outras tantas mais, porque o seu Pai amoroso, Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos se perder, nenhum. Ele vai querer que todos os seus filhos sejam redimidos a partir do seu amor, a partir da sua condição de ser amante, que somos todos nós amados por esse Pai Celestial. Então, não podemos ter tristeza nessa vida. Essa vida, ele dizia assim, nesta vida vocês só vão ter atribulações, mas em mim vocês serão felizes, porque eu venci o mundo. Eu venci essas provações bobas que vocês se enroscam tanto. Jesus nos ensinou tantas coisas e nós até hoje não conseguimos perceber, como Gandhi dizia, o significado de tudo isso. Nós não podemos pensar que vai descer do céu um raio e curar nossas feridas, que vai descer um raio e vai salvar a nossa vida das condições adversas que a gente se meteu. Não, não, não. Nós estamos aqui para transformar a vida. Nós estamos como elementos da transformação do universo, começando pelas nossas existências. Se nós conseguirmos nos transformar em seres amorosos, imagina a energia que nós não vamos emanar para fazer com que milhares de pessoas, a partir do nosso exemplo, também se melhorem.
Nós temos a capacidade de disseminar sobre a terra o amor através do nosso exemplo de sermos amantes, de nos despirmos dessa nossa vaidade boba e nos entregarmos à lei do amor. Como Nando Cordel falou ali no seu filme, eu vi esse filme essa semana, eu fiquei muito impressionado, não com a sua revelação, porque a gente sabe que centro espírita a gente chega ou pelo amor ou pela dor. Ele veio pela dor. Mas o mais interessante é ele dizer que esse amor que foi transformado, daquele amor romântico que o poeta dizia, de que é feito afinal esse seu coração, e que espécie de amor você deseja dar, se me humilho demais, me arrasta até o chão, e ainda fico a dever sem te contentar. O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo eu te entreguei, se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais uma gota sequer para chorar, só minha vida eu não lhe dou, como eu vou lhe dar, se morto eu já estou? Então essa é a nossa realidade do amor que a gente entendeu, um amor que causa sofrimento, um amor que causa dor de cotovelo, um amor que causa ciúme, que causa posse. Esse foi o amor que a gente aprendeu a viver. Mas o amor que Jesus nos traz não é esse amor possessivo do ciúme. Ele nos traz um amor claro, um amor verdadeiro, aquele amor que nos faz arrebatar e nós nos sentimos mães do mundo, capazes de construir uma relação como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi e como 300 milhões de seres humanos que no seu silêncio fazem da sua vida um ato, um gesto de amor. A lei de amor vem trazer para a humanidade uma opção de vida. Não se matem, não acabem suas vidas a partir do nada. A vida vale a pena ser vivida. A vida vale a pena ser vivida quando nós encaramos ela dentro da sua perspectiva mais real. E a única verdade que existe sobre a face da terra é o amor. O amor é o sentimento que nos levará de volta à casa do nosso Pai. O amor é o sentimento que construirá nossos lares, farão das nossas casas, casas felizes, farão das pessoas que estiverem conosco, pessoas felizes, farão de nós pessoas felizes, realizadas, com a consciência plena, para quando saiamos aqui da terra e voltemos para o mundo espiritual, voltemos em festa, porque aprendemos a amar não pelo quimismo do nosso corpo, mas pela possibilidade de nos entregarmos aos outros, nos entregarmos à vida, nos darmos conscientemente a uma relação que é uma relação de ganho, é uma relação que não se troca, que não se vende, que não se coloca no mercado. Eu te amo se você me amar, eu só te dou um beijinho se você me der, eu só faço isso por você se isso, se aquilo. Não, nós estamos numa relação para dar, para simplesmente dar. Amor não é algo que se venda. Amor é algo que quanto mais você dá, mais cresce, maior fica. É uma coisa incrível, é um fenômeno do universo, essa palavra amor, que Jesus nos trouxe. Que nós tenhamos, meus irmãos, a partir de uma reflexão clara das nossas vidas, encontremos o sentido não somente na questão da fé que nos leva a pedir as coisas a um santo, a Jesus, a Deus, que nos salve das nossas viciações, mas que caminhemos com a nossa própria força e nossos próprios pés para nos transformar em seres amorosos, porque esse mundo precisa de nosso amor, esse mundo precisa muito de nós, e nós precisamos do amor para nos transformarmos, assim como é a vontade do nosso Pai. Que assim seja.
causa ciúme, que causa posse. Esse foi o amor que a gente aprendeu a viver. Mas o amor que Jesus nos traz não é esse amor possessivo do ciúme. Ele nos traz um amor claro, um amor verdadeiro, aquele amor que nos faz arrebatar e nós nos sentimos mães do mundo, capazes de construir uma relação como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi e como 300 milhões de seres humanos que no seu silêncio fazem da sua vida um ato, um gesto de amor. A lei de amor vem trazer para a humanidade uma opção de vida. Não se matem, não acabem suas vidas a partir do nada. A vida vale a pena ser vivida. A vida vale a pena ser vivida quando nós encaramos ela dentro da sua perspectiva mais real. E a única verdade que existe sobre a face da terra é o amor. O amor é o sentimento que nos levará de volta à casa do nosso Pai. O amor é o sentimento que construirá nossos lares, farão das nossas casas, casas felizes, farão das pessoas que estiverem conosco, pessoas felizes, farão de nós pessoas felizes, realizadas, com a consciência plena, para que quando saiamos aqui da terra e voltemos para o mundo espiritual, voltemos em festa, porque aprendemos a amar não pelo quimismo do nosso corpo, mas pela possibilidade de nos entregarmos aos outros, nos entregarmos à vida, nos darmos conscientemente a uma relação que é uma relação de ganho, é uma relação que não se troca, que não se vende, que não se coloca no mercado. Eu te amo se você me amar, eu só te dou um beijinho se você me der, eu só faço isso por você se isso, se aquilo. Não, nós estamos numa relação para dar, para simplesmente dar. Amor não é algo que se venda. Amor é algo que quanto mais você dá, mais cresce, maior fica. É uma coisa incrível, é um fenômeno do universo, essa palavra amor, que Jesus nos trouxe. Que nós tenhamos, meus irmãos, a partir de uma reflexão clara das nossas vidas, encontremos o sentido não somente na questão da fé que nos leva a pedir as coisas a um santo, a Jesus, a Deus, que nos salve das nossas viciações, mas que caminhemos com a nossa própria força e nossos próprios pés para nos transformar em seres amorosos, porque esse mundo precisa de nosso amor, esse mundo precisa muito de nós, e nós precisamos do amor para nos transformarmos, assim como é a vontade do nosso Pai. Que assim seja. Obrigado, Cássio. Grande palestra. Muitas mensagens para a gente refletir, na verdade, muita coisa. Uma palavra só, né? Uma palavra só, mas faz a gente refletir sobre um monte de coisa. E como ele faz, a gente sempre abre espaço para perguntas, contribuições. Então, quem quiser comentar, quiser falar, quiser perguntar, alguma dúvida, hora é essa. Querem falar alguma coisa? Todo mundo deve ter tido uma coisa. O menino, quem que é? Ele está falando. Eu só queria perguntar uma coisa. Eu posso fazer aqui na câmera? Aqui na câmera? Você pode fazer isso aqui? Pronto. E vocês? O que é que acharam da palestra? Alguma experiência? Querem comentar alguma coisa? Não? Então, você deixou todo mundo Calado. reflexivo. Isso é bom.